Irmãos queridos, irmãos amados do Brasil e do mundo, eu estou saudando a todos na paz de Senhor Jesus Cristo, nessa paz gloriosa do nosso Deus. Irmãos queridos, eu andava pregando, antes de eu gravar nas redes sociais, eu pregava nas igrejas, irmão. Toda igreja eu ia, às vezes eu era chamado para pregar, às vezes até mesmo não ia em muita igreja para contar o recado de Deus, profecia de Deus. Mas muita gente não aceitava minha pregação, irmãos. Eles me ofendiam. Deus mostrava a cura, Deus curou menino canceroso. Através da minha oração, o irmão da própria igreja pedia oração. Orei para o menininho, fiz um voto de se Deus curasse o menininho, que eu ia testemunhar em 3 igrejas, da mesma igreja, para contar a bênção que Deus deu. Mas daí eu fiz, mas eu fui criticado na igreja, irmãos. Quando fui contar a bênção que Deus fez, me chotaram, me falavam as coisas, me xingou de gigante de Golias, me xingou, disse que era mentira, nem provando com a criança curada, ninguém acreditava. Irmãos amados, irmãos queridos, o povo ainda está seguindo, irmãos, a lei do anticristo. Estão seguindo aquela lei, que a mulher não pode pregar, a mulher não pode falar, a mulher não pode orar, a mulher não pode nada. O homem estão seguindo a lei do anticristo, irmãos amados. Tem muitos sentados na cadeira de Moisés, irmãos, pregando a lei do anticristo. Eles não pregam que Jesus Cristo nasceu e morreu para nos salvar, que ele derramou o sangue para nos pôr em liberdade, irmão. Deus pôs nós em liberdade. Lê lá em Joel, irmão, no capítulo 2, 28, irmãos. Deus falou assim: naquele dia derramarei do meu espírito em toda a gente, irmãos. Derramarei do espírito dele nas mulheres, nos homens, nas crianças, toda a língua profetizarão, nos velhos, nos jovens, nas crianças. É no fim dos tempos, é o dia chegado, irmãos. Ele derramou do Espírito Santo dele sobre todos nós, irmãos. Quando ele derramou aquele sangue na cruz do Calvário, veio para nós liberdade. E muita gente está sentada na cadeira de Moisés ainda, do anticristo, irmãos. É os falsos profetas falando que Deus não pode nada, que Deus não pôs ninguém em liberdade, que essa mulher não pode pregar, a mulher não pode falar. Tudo mentira, irmão, nós podemos pregar. Está escrito em Isaías também, irmãos amados. Isaías, nos capítulo 44, verso 3. Mulher livre para pregar, mulher e homem. Ezequiel, capítulo 39, verso 29. Em Zacarias 12, 10, irmãos queridos, está escrito. Isaías 54, 13. Atos Apóstolos 21 e 9. Nós somos livres para pregar no Novo Testamento, irmãos queridos. Irmãos amados, não comece a discriminar as mulheres, porque Deus nos mandou pregar o evangelho. Irmãos queridos, antes de eu pregar nas redes sociais, eu pregava de igreja em igreja, Deus mandava contar o que estava para acontecer. Antes de vir aqui a pandemia, irmãos queridos, em 2016, 2017, irmãos, 18, 19, irmãos queridos, estava pregando o que ia vir da peste, que estava vindo de longe, irmãos, estava vindo do estrangeiro, uma peste. Estava matando muita gente, tanto cristão como católico, toda a raça de gente. Aí fui pregar na igreja, falar para eles: vamos orar, irmão, vai fechar as portas da igreja, vai fechar a igreja um pouco de tempo. Vamos ficar tudo de cara tampada, irmãos, por causa da doença que está vindo aí, uma praga que está vindo. Do ano do Apocalipse derramou a taça, irmão, na terra da peste. Aí os irmãos pegavam, me xingavam, gigando Golias, irmãos queridos, e falavam assim, que minha boca ia fechar, que o meu caixão que ia fechar. E marcava até o dia de eu morrer, irmãos, para não pregar a verdade, para não era mentira que Deus não usava a mulher, que ele era grandão, Deus era ele, porque Deus ia usar logo eu, a mulher ainda feia ainda, né? Preta de cor e de baixa classe, sem dinheiro, irmãos queridos. Eu era mais pequenininho do banco, ficava lá no banco de trás esse carro, irmão, sentada, me humilhando. Ele falava assim, que os grandão da frente, que Deus tinha que usar, não a mim. Aí eu pregava, falava que ia acontecer, que a igreja fecha. Vamos orar, se nós todos juntos orando, nós podemos vencer, porque Deus falou assim, que está vindo peste perigosa, mas se nós orar, ela pode vir mais fraca. Deus mostrava, irmão, aquele monte de fruto maduro caindo dentro de uma vala. O jeitinho Deus mostrou, cumpriu. Muita gente morreu e foi enterrado nas valas, irmãos. Deus mostrou nós com máscara na cara, Deus mostrou que nós ficávamos com o nariz tampado, a cara tampada, mas ninguém acreditava nas igrejas. Aí Deus mandou então pregar nas redes sociais. Deus mandou pregar para o povo dar mais ouvido que nas igrejas, irmãos, porque tem muita igreja que é falso profeta, é tempo do anticristo, irmãos. Eles falam que mulher não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, sendo que Deus derramou o sangue para todos nós, para nos pôr em liberdade, para nos tirar da escravidão. Lê Joel capítulo 2, 28, lê então, irmãos queridos. Lê também, irmãos queridos,
Pode ir lendo Isaías, irmãos queridos, Isaías 50 e 44, irmãos queridos, e também Ezequiel 39, 29, Zacarias 12, 10, vai lendo, irmãos queridos, Isaías 53, verso 13, Atos 21 e 9, assim vai por diante. Na Bíblia inteira, irmãos, Deus colocou liberdade. No fim dos tempos, irmãos, está escrito em Joel capítulo 2 e 28, que ele ia derramar o Espírito dele sobre toda a carne, sobre todo mundo, irmãos, os velhos, as mulheres, os jovens, as crianças, tudo ia profetizar a Deus, até as servas, os servos e servas, irmãos queridos. Ele usa homem e mulher no fim do tempo para pregar a verdade e o evangelho, irmãos queridos. Por vão ficar envergonhados, irmãos, porque muito é pegado com as paredes da igreja e com os cabelos da igreja, irmãos. Irmão, novamente, agora vai ser definitivo. Vai fechar a igreja de novo, irmãos queridos. Deus está mostrando, revelou para mim. Vai chegar a hora, vai fechar a igreja, irmão. Não vai ter mais igreja, não. Quem está acostumado pregado com as paredes e com os cabelos da igreja, pegado com pastor, pegado com ancião, com operador, pregado com essas pessoas assim, irmãos, vai ficar envergonhado. Que vai fechar agora a igreja definitiva, irmão. Vai fechar definitivamente. O anjo está vindo para fechar as igrejas, irmãos queridos. Irmãos, vai ficar só católica aberta, vai fechar as igrejas evangélicas, tudo Deus está mostrando. Vai entrar um grande demônio no mundo, vai fechar as igrejas, irmão querido. Então nós temos que costumar orar na casa, embaixo da árvore, dentro da casa, ou no monte, no deserto, ou se tiver, tem que orar, irmãos, e confiar em Deus. Aquele que confia nas paredes, nos pastores, nos cooperadores, vai ficar, irmãos queridos. Porque só o batismo não vale, tem que ter amor, a fé e a comunhão, irmãos, e a santidade e tirar o preconceito do coração. Deixar de falar que mulher não pode, que preto não pode, vamos parar com isso. Nós pode tudo que nos fortalece, no nome de Jesus. Fica com Deus, na paz de Jesus Cristo. Vamos confiar em Deus, que coisa ruim está vindo aí. Vai acabar negócio de igreja, irmãos. Tem que orar onde você estiver, irmãos. Confia em Deus, faz o bem, irmãos amados. Larga de besteira, irmãos. Aleluia. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, irmãos queridos. A salvação é pela graça e pela fé. Não adianta ser batizado só e não dar direito. Muita pessoa não é batizada, irmão, mas tem amor e fé no coração. Muito batizou até agora, porque vocês matam da igreja, pregam chicote. Vem ter coitadinho lá no banco de trás, vocês espancam até ele ir embora. Ele de vergonha não volta mais na igreja, não é cristão, não batiza mais, porque você matou a fé dele. Então naquele dia, irmãos queridos, ele vai para o céu, e você que é grandão na frente pregando, é cooperador, pastor ancião, e pastor é para o inferno, porque pregou mentira e oprimiu o pequenininho. Tem muitos usam a Bíblia para matar, irmãos. A Bíblia é para usar para salvar, irmãos, mas muitos pregadores usam para matar as pessoas, e muitos não batizam hoje porque você matou a fé delas. Você fez escândalo para não seguir Jesus. Então você é culpado da alma dela e do sangue delas. Naquele dia você é batizado, vai para o inferno, e ela, como nunca se batizou, vai para o céu, porque você matou a fé dela. Mas ela, pela graça, será salva, e pela fé, no nome de Jesus. Fica todos com Deus, a paz de Jesus Cristo. Amém.